Olá pessoal, tudo bem? Esse semestre eu vou ser professora de vocês na matéria de instalações elétricas. Meu nome é Elizabeth, eu sou engenheira eletricista e engenheira de segurança do trabalho. E vamos partir para a nossa atividade. Aqui tem um resumo mais ou menos de todo o que nós vamos falar aí ao longo desse semestre. Vamos fazer as devidas apresentações aí do semestre. Esse semestre vai ser dividido entre aulas práticas e aulas teóricas, né? As aulas práticas são aulas que são apresentadas pelo professor, trazendo toda a parte conceitual, e as aulas práticas vocês deverão elaborar um projeto de instalações elétricas que será a nota de vocês, a nota da B2, tá? Parte dessas atividades vão ser pontuadas ao longo do semestre para vocês, como atividades em sala de aula e também como B1, mas a entrega final do projeto todo certinho, do projeto desenhado, do memorial de cálculo, do memorial descritivo, isso vai ser a nota da B2 de vocês, tá? Então, esse projeto ele vai fazer parte da nota das avaliações de vocês ao longo do semestre. Não apresentar o projeto, não apresentar parte do projeto, vai descontar nota? Lógico que vai. Posso entregar depois? Não. Então, é o seguinte, ao longo do semestre, esse projeto vai ser construído. A nota da B2 de vocês é o todo do projeto. Se na data de, 5 de maio, vocês não entregaram aquele projeto, aquele item do projeto que foi solicitado para vocês, aquela nota daquele dia vocês não têm, só que esse item do projeto faz parte do todo. Se lá no final, na data da B2, vocês não me entregarem esse item do projeto, essa nota vai ser descontada novamente de vocês. Então, vocês têm que fazer todas as etapas do projeto, porque senão vocês vão prejudicar a B2 de vocês, além das outras notas. Então, prestem atenção. Para vocês terem uma nota boa de B2, vocês têm que entregar o projeto completo. Ficou deixando o rabo para trás, vai prejudicar a B2 de vocês. Então, vocês vão ter datas estipuladas para entregar cada passo, cada etapa do projeto. Só que lá na B2, o projeto tem que estar completo. Tá? O projeto vai ter aí, eu vou passar para vocês todos os itens que vocês vão precisar apresentar, e aí vocês vão me apresentar esse projeto lá na B2. Ao longo do semestre, cada atividade que vocês forem fazendo, que vocês vão apresentando, não vai ser descartada. Ela vai complementar o projeto final. Então, é de extrema importância que vocês atendam às exigências aí diárias para fazer cada uma das etapas do projeto. Fazer tudo no final não vai dar tempo. Nós vamos ter aí esse semestre para cumprir a execução do projeto de instalações elétricas. Fazer de uma hora para outra não dá. Não existe projeto de véspera. A B1. Não haverá B1. Ao longo das aulas serão adicionados itens para a elaboração do projeto. Cada atividade solicitada deverá ser entregue na aula seguinte. Será apresentada uma planta baixa para vocês de uma edificação que vai ser a planta que vocês vão elaborar o projeto. Presta atenção, não haverá B1. A nota será composta conforme os projetos solicitados em sala de aula. Ficou claro? B2. A B2 vai ser composta de projeto, memorial descritivo e memorial de cálculo. Ao longo do semestre, nós vamos ter aí argumentos suficientes para fazer a elaboração
do memorial descritivo, do memorial de cálculo, e este documento deverá ser elaborado conforme o projeto das instalações elétricas que vocês vão fazendo ao longo do semestre. Então, é um conjunto de documentos que vocês vão me apresentar na B2. Projeto, memorial descritivo e memorial de cálculo. Combinado? Como vai ficar, então, a composição das nossas notas? B1 mais B2, certo? Nós vamos ter trabalhos solicitados em sala de aula, que deverão ser entregues sempre na aula posterior. Posso entregar depois? Essa entrega você fica com 0, mas você tem que entregar depois, porque lá no final, na B2, você vai precisar dessa parte desse projeto para fazer a B2. Senão, não tem como calcular nada. B2, projeto de instalações elétricas e o memorial do projeto. O memorial do projeto inclui memorial descritivo e memorial de cálculo. Posso entregar o trabalho em outra data? Não. A regra é clara, não é não. Sem entrega, sem nota neste item do projeto. Lembrando que vocês vão precisar fazer essa parte do projeto para completar a B2. Não vai dar para fazer a B2 sem que vocês façam o que você deixou de me entregar na data certa. Então, você não vai ter a nota daquela data, mas você vai sim ter que fazer esse item para continuar a fazer os cálculos do seu projeto. Não existe meio projeto, não existe projeto mais ou menos. Você tem um compromisso de entrega com data de um projeto final na data da B2. Eu atrasei, eu não consegui te entregar isso nesse dia. Posso te entregar depois? Não. Então, eu não vou fazer? Vai. Precisa fazer, tem que fazer. Senão, você não consegue dar sequência nos cálculos. Cronograma de entrega. O objetivo é aprender a trabalhar com tempos e prazos. Projetos devem possuir cronograma de execução para que seja entregue ao cliente até a data estipulada em contrato, para que sejam executadas as medições. O que são medições? As medições é o pagamento, né? O projeto, ele é feito, conforme ele vai sendo executado, o executante, né, o projetista, a empresa que está executando o projeto, ela começa a receber parte do dinheiro. No caso de vocês, as medições são as notas parciais até a data da B2. Entendido? Então, como nós não vamos ter B1, a B1 vai ser fracionada em várias atividades, que são essas medições. Não teve medição, não teve nota. Então, eu não vou fazer? Vai fazer, porque senão você não consegue chegar na B2. Neste caso, o professor é o cliente e os alunos são os projetistas. A medição da execução do projeto será realizada dia a dia conforme a solicitação da ação dada pelo professor. Então, no final da aula vai ser falado, olha, vocês vão fazer tal atividade. E aí vocês têm que fazer essa atividade em cima da planta baixa que nós determinamos, para que aí vocês possam receber as medições, que são as notas de vocês. Então, aí nós vamos ter várias aulas, né, ao longo do semestre. Então, o que vai compor as aulas até a data da B1, até a aula 6. A B2, da aula 7 até a aula 12. Dúvidas? Perguntas? Alguém quer pedir para sair? Quer desistir?
Vamos adiante. Simbologia gráfica. Então, a nossa aula 1 vai falar sobre simbologias. Tudo que nós tratamos dentro da matéria de instalações elétricas é baseado em normas técnicas. São normas da ABNT, são as NBRs, que são normas brasileiras registradas. Tá? Então, não tem assim, eu inventei uma simbologia. Não, isso tudo vem baseado em um critério de normas que é estabelecido para facilitar a padronização. Qualquer lugar que você for, você vai identificar aquele símbolo como sendo uma tomada, como sendo uma lâmpada, um interruptor, né? Para ficar mais fácil, para que todo mundo fale a mesma linguagem. O desenho tem uma linguagem própria, tá? Então, por isso que vocês têm aula de desenho técnico, aula de desenho projetivo, para que vocês consigam estabelecer padrões de desenho, padrões de simbologias, para que vocês possam, então, reconhecer esses símbolos gráficos em todo e qualquer lugar. Aqui é um projeto, né? Então, aqui nós temos a planta baixa, toda a simbologia que aparece desenhada aqui, ela é padronizada. Aqui em cima nós temos uma legenda onde tem a descrição de cada um dos símbolos. Mas se ele é padrão, para que eu preciso de legenda? Porque é norma. E se você esqueceu, você tem onde consultar, que é na legenda. Tá? Então, cada um desses itens que aparece no desenho, a legenda. Aí aqui tem algumas notas, né, que são comentários que o projetista faz em relação ao desenho, né, as escalas, né, e aqui nós chamamos de carimbo, né, que são as referências, né, o nome da empresa que fez o projeto, quem é o projetista, número de CREA, assinatura. Aqui também tem as datas de revisão, a primeira revisão, e aí as próximas revisões vêm aqui. Então, falando de simbologia gráfica, né, o que são símbolos? Seria muito complicado reproduzir exatamente cada um dos componentes da instalação elétrica. Então, padronizou-se esses símbolos gráficos para que todos os componentes fossem representados em todo e qualquer desenho, sempre vai ser o mesmo tipo de simbologia. Então, nós temos padrões de simbologia de projeto de instalações elétricas. Esses padrões vêm de algumas normas técnicas, que são a ABNT, que é quem cuida das NBRs, normas DIN, normas ANSI, normas GIS, o Comitê Internacional de Eletricidade, que é a IEC, também tem algumas normas referentes a isso. Então, são vários institutos nacionais ou internacionais que ditam essas regras. No Brasil, também nós vemos a adoção de padrões personalizados que ficam empatados nas legendas. Né? Então, lá na legenda, se você precisou fazer alguma simbologia que não existia um padrão, então você obrigatoriamente tem que colocar na legenda. Alguns têm finalidades de simplificar o entendimento do projeto. Outros são adicionados porque realmente não tem uma nomenclatura padronizada em norma. A norma técnica que especifica os símbolos padrões do nosso país é a NBR 5444 SB2/89. A simbologia apresentada na norma, ela é baseada em figuras geométricas simples para permitir a representação clara dos dispositivos elétricos. Os símbolos utilizados baseiam-se em 4 elementos geométricos básicos: traço, círculo, triângulo, equilátero e quadrado. O traço representa o eletroduto. Os diâmetros devem ser anotados em milímetros e seguem a tabela de conversão de polegadas para milímetros.
não se faz desenho técnico de instalações elétricas com polegada. Tudo é em milímetro. Existem tabelas de conversão, então façam isso. Utilizem as tabelas. Ah, mas o eletroduto que é vendido lá na casa de material de construção é em polegada. Ele é em polegada e você converte ele para milímetro quando você vai colocar ele no projeto. Aqui existe uma tabela, então, de conversão, que é a tabela que vocês vão utilizar. Círculos. Representa um ponto de luz, um interruptor e a indicação de qualquer dispositivo embutido no teto. Nesse ponto, particularmente, recomendamos não seguir a norma. Utilizar o símbolo S para interruptor para não confundir o desenho. A norma, ela fala que o interruptor tem que ser um círculo. Só que o ponto de luz no teto também é um círculo. Então, padronizou-se aqui no Brasil que o S vai ser o interruptor e o ponto de luz no teto vai ser o círculo, para evitar confusão visual no momento de fazer a leitura do desenho. Triângulo equilátero representa tomada em geral. As variações acrescentadas a ela indicam mudanças de significado e de função. Então, nós temos tomada de luz, tomada de telefone. Então, cada uma dessas tomadas vai ter uma representação, além do triângulo, vai ter alguma identificação para mostrar essa condição. E também existem modificações de altura, baixa, média e alta. Então, existe também uma padronização. Aonde como você vai pintar esse triângulo para que você represente tomada baixa, média e alta. Quadrado representa qualquer tipo de elemento no piso. A seguir, então, são mostradas as tabelas da NBR 5444. Então, aqui nós temos símbolos de quadros de distribuição. Então, a norma traz aí quadro parcial de luz e força, aparente, quadro embutido. Então, como você representa cada um deles no desenho? Simbologia de dutos, então tem também a linha inteira, a linha pontilhada. Então, quando você tem condição de linha contínua, você tem uma situação. Quando você tem traço e ponto é outra. Quando você tem pontilhado é outra. Quando você tem um traço e 3 pontinhos é outra situação. Os interruptores, como nós falamos, os interruptores não vão ser círculos, eles vão ser substituídos por S. Então, onde nós temos o círculo, nós vamos colocar uma letra S, tá? Aí vai ficar SA, SAB e assim por diante. As tomadas são representadas por triângulos, e aí quando nós temos tomada a meia altura é um triângulo preto e branco, tomadas na parede ela vai ser um triângulo vazio, um triângulo branco, e tomadas altas nós vamos colocar, então, ela toda pintada de preto. Existe uma altura padronizada para cada uma delas, para tomada baixa, média e alta. Geralmente, as tomadas baixas são aquelas que ficam próximas aos rodapés, as tomadas médias são aquelas que ficam no meio da parede, e as tomadas altas são aquelas que ficam acima de 2 metros de altura, já próximo ao teto. Pontos de luz são representados por círculos. Simbologia de tipos de condutores. Nós temos a representação de condutor fase, condutor neutro, condutor de retorno e condutor terra. Como que eles são representados? Condutor fase é representado com um traço que corta o eletroduto. O eletroduto é essa linha contínua na horizontal, e quando ela é cortada por um traço, nós estamos representando que existe dentro desse eletroduto um condutor fase. Quando você tem
um traço com um risquinho superior para a esquerda, é padrão, é sempre para a esquerda. Você tem a representação do condutor neutro. Quando você precisa representar um condutor de retorno de lâmpada, ele não cruza o traço do eletroduto, ele é a partir do eletroduto para cima. Do mesmo jeito, a representação do condutor terra, que é a partir do eletroduto para cima, uma letrinha T representando o condutor terra. Nesse desenho, vocês podem ver que nós temos aí o circuito 1, que é um circuito representado por fase e neutro, o circuito 2 representado por fase, neutro e terra. O circuito 2 passa para o outro lado como fase, neutro e terra. E o circuito 1 vem para baixo como fase e retorno. Retorno do quê? Retorno dessa tomada SA. Tá? Por quê? Porque esse circuito é o circuito que alimenta a lâmpada que está no centro do cômodo. E o circuito 2 é o circuito que alimenta a tomada. Então, circuito de tomada não tem retorno, circuito de lâmpada tem retorno. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais adiante. Nesse circuito, nós vamos começar a estudá-lo de que forma? A partir do quadro de entrada, nós temos aí o nosso quadro de distribuição, né, desse cômodo. Circuito 1 é um circuito de fase e neutro, ele caminha por esse eletroduto, ele passa pelo centro do teto ali, onde tem uma lâmpada que está identificada como 1A, e vai caminhando agora como fase e retorno até o interruptor A. E aí esse retorno volta para a lâmpada. Então esse circuito, ele vem fase e neutro, o neutro para na lâmpada, aí ele continua a fase até o interruptor e ele volta o retorno até a lâmpada. Esse é o circuito 1. Agora, também partindo do nosso quadro de distribuição, nós vamos caminhar com o circuito 2. O circuito 2, ele caminha pelo mesmo eletroduto que veio o circuito 1, passa pelo centro da lâmpada, ali onde tem a lâmpada, pelo centro do cômodo, e vai em direção à tomada, né, 2. Esse circuito, ele vai, então, alimentar, saindo do quadro de distribuição, a tomada número 2. Por isso que ele chama circuito 2. Então, ele vem fase neutro-terra e ele continua fase neutro-terra, porque as tomadas não têm retorno. Quem tem retorno é o interruptor da lâmpada. Agora, uma atividade para vocês. Considerando a planta que eu vou deixar desenhada a seguir, crie uma legenda para ela. Quantos quadros de luz há e de que tipo ele é? Quantas luminárias fluorescentes e quantas incandescentes estão desenhadas nessa planta? Tem alguma tomada que é destinada para o chuveiro elétrico? Tem alguma tomada de motor de bomba? Existem eletrodutos com mais de 15 milímetros de diâmetro nessa planta? Então, vocês vão olhar o desenho e vão responder a essas perguntas. Próxima. Quando não vem indicada, qual é a potência nominal de uma tomada? Desenhe ao lado os respectivos símbolos do ponto de luz incandescente na parede, da campainha, do ponto de luz incandescente no teto e da tomada baixa e o interruptor de 3 seções. Essas informações vocês vão encontrar na NBR. Lembra que eu mostrei para vocês a NBR 5444? Lá vocês vão encontrar esses desenhos. Então, aqui você tem a planta que eu falei para vocês. Eu quero que vocês comecem a enxergar, então, o que eu pedi para vocês nessa planta.
Vamos entender, então, o que ele pediu no enunciado, né, do exercício. Identificação do quadro de luz, do quadro de distribuição da casa. Luminárias fluorescentes, elas são representadas por um retângulo com um círculo dentro. Luminárias incandescentes, representadas por círculos. Tomada de chuveiro, ela é uma tomada alta, então ela é um triângulo totalmente preenchido, pintadinho de preto, né? Isso representa que ela está a 2 metros de altura. O poço, a bomba do poço, ela vem direto do quadro de energia. Ela não é uma bomba que vem com tomada, ela está ligada direto no quadro de distribuição. Agora nós vamos falar um pouco sobre diagramas. Diagramas, eles representam a instalação elétrica como um todo. Eles podem ser unifilares ou multifilares. Então, aqui nós temos uma representação da instalação elétrica, né? Eu peguei um pedaço de um desenho, né, para vocês entenderem. É uma instalação de representação de diagrama unifilar. O diagrama unifilar, ele mostra o trajeto dos condutores. Ele é representado por um único traço. Mesmo que eu tenha 3 representações de fase, eu vou representar o eletroduto por um traço. Eu não vou colocar as 3, tá? Ele representa a posição física dos componentes da instalação e não representa com clareza o funcionamento e a sequência funcional dos circuitos. Tá? O diagrama multifilar, ele é mais detalhado e ele traz essa riqueza de informações. O diagrama unifilar, ele é uma forma simplificada de desenhar o circuito elétrico. O diagrama unifilar, ele deve indicar para cada carga ponto de luz, ponto de tomada, aparelho específico. Elementos básicos do diagrama unifilar: fonte ou ponto de suprimento ou quadro de distribuição, circuito ao que pertence, pontos de comando, que são os interruptores ou chaves de acionamento, e os condutores associados. Então, vocês percebem aqui o que eu tenho. Eu tenho a representação de um eletroduto, ele diz que ele vem do quadro de distribuição com uma fase e um neutro, passa por uma lâmpada, que também corresponde ao circuito 2. Essa lâmpada é uma lâmpada de 100 volt-ampere. E ele caminha pelo circuito 2, pelo outro eletroduto, até um interruptor SA. E retorna, que é essa indicação pequenininha que tem aqui, é um retorno. Então, a fase vem da lâmpada para o interruptor e o retorno vem do interruptor para a lâmpada. Então, de novo, vem do quadro de distribuição fase neutro, o neutro para na lâmpada, a fase continua até o interruptor e o interruptor devolve para a lâmpada o retorno. Os símbolos, né, que estão representados aí são símbolos que vêm da norma ABNT, né, ou de alguma norma específica. O esquema unifilar é somente representado por plantas baixas. Já o diagrama multifilar, o eletricista, ele usa esse tipo de diagrama, né, que é chamado de diagrama multifilar, para entender melhor como que vai ser realizada a ligação e a conexão dos componentes da instalação. Então, ele desenha de uma forma diferente. Ele desenha a fase, ele desenha o neutro, ele desenha a chave, desenha a lâmpada, né? Então, ele vai desenhando de uma outra forma para que ele consiga enxergar como é que se faz, então, a ligação. Essas bolinhas pretas que estão desenhadas sobre a fase e o neutro são pontos de conexão. Então, do lado esquerdo, você percebe que tem uma bolinha na fase, que é o F. Então, é a ligação ao condutor fase. Ele desce, passa pela chave, que é o interruptor. Aí, da chave do interruptor até a lâmpada, eu tenho um retorno. E
Vindo do neutro, lá em cima tem uma bolinha, ela desce o neutro até encontrar a lâmpada. Então, a lâmpada tem condutor neutro e condutor de retorno. O interruptor tem fase e retorno. Diagrama funcional é uma outra maneira de representar, né? É uma maneira que é utilizada de forma didática para que você ensine as pessoas, para que elas consigam enxergar, né? Então, ele é mais utilizado para fins didáticos. Ele não é um diagrama que a gente fala, olha, é um diagrama unifilar. Não, para começar que ele não é unifilar, ele é um multifilar, né? A gente só desenha ele dessa forma para que realmente as pessoas entendam como que é feita a ligação, né? Então, você consegue enxergar, né, que você tem uma fase chegando no interruptor, um retorno saindo do interruptor para a lâmpada e um neutro vindo direto para a lâmpada. Essa ilustração é uma representação de diagrama de ligação, onde vem também, né, todas as fases desenhadas dentro do eletroduto, dentro da caixa de passagem, que é para visualização de como vai ser realizada a ligação. E também não é diagrama unifilar, ele é um diagrama de representação de ligação. Só a título de comparação, um diagrama unifilar, o mesmo circuito, um diagrama multifilar, e o mesmo circuito, um diagrama funcional. Os três desenhos representam exatamente a mesma coisa, só que de formas diferentes para visualização. Principais diagramas de ligação. A Pirelli tem um manual de instalações prediais. É bem ilustrativo, é bem interessante de consultá-lo, né? Para quem está aprendendo agora, é muito legal de conhecer esse material. Então, aqui nós temos um circuito de iluminação, onde você tem o seu quadro de distribuição, onde existe um disjuntor DR, né? Então, é um conjunto de equipamentos de proteção, e os disjuntores termomagnéticos, né? Que ele está ali como disjuntor monopolar, ele é também conhecido como disjuntor termomagnético. Existe um barramento de proteção de aterramento e um barramento de neutro. Tá? O barramento de proteção de aterramento não passa pelo DR e o barramento de neutro passa pelo DR. As fases também passam pelo DR e vão para os disjuntores termomagnéticos. E aí é feita a ligação, né? Aqui é um circuito com dois interruptores e duas lâmpadas, aonde você tem aí o aterramento indo até as lâmpadas, você tem as fases e o neutro, aonde o neutro vai para as lâmpadas, as fases para o interruptor e do interruptor saem os retornos para a lâmpada. Aqui também é um circuito de iluminação, só que é um circuito de iluminação externa, então funciona da mesma forma. Tá? Lembrando que você tem aí o aterramento de proteção também conectado à luminária, caso tenha uma corrente de fuga, você tem aí uma proteção extra, né? Por essa proteção do aterramento. Aqui, tomadas de uso geral. Tomadas de uso geral são tomadas de 3 polos, fase, neutra e terra. Aqui ainda tem desenhado a tomada do modelo antigo, mas eu vou deixar a tomada do modelo novo para vocês visualizarem. A ligação é feita da mesma forma, as duas fases e o terra, tá? Ou a fase, neutra e terra, dependendo se ela é 110 ou 220. Aqui já a apresentação do novo padrão de tomadas, né? Então, saindo do disjuntor, esse disjuntor ele está alimentado por uma fase e um neutro, então é uma instalação 110, 127 volts, né? Esse circuito passa pelo disjuntor, pelo DR, e continua até as tomadas. Você tem um condutor neutro em azul, condutor fase em vermelho. E o terra vem por fora do disjuntor e faz a ligação das tomadas.
Ok. O que a gente precisa ter de informação muito clara? Sempre o lado esquerdo vai ser o lado do neutro e sempre o lado direito vai ser o lado da fase. Isso é padrão, isso é norma, tá? Então precisa ser feito desta forma. E o meio sempre é a ligação do aterramento, que tem que existir. Agora, uma ligação de chuveiro é uma ligação que nós chamamos de bipolar, porque nós estamos falando aí de uma ligação 220 volts. Então, nós temos, partindo do DR, uma ligação de duas fases e o aterramento. O chuveiro ele é ligado diretamente, tá? Não pode ter plug, não pode ter interruptor. Ou o máximo que você pode ter é um conector cerâmico, tá? Para fazer uma emenda dessa instalação, nada mais que isso, tá bom? Aqui nós temos uma ligação de um interruptor de uma seção, onde nós temos o neutro direto para a lâmpada, o retorno para o interruptor e a fase direto para o interruptor. Ligação simples. Na ligação com o interruptor de duas seções, nós temos o neutro indo para as duas lâmpadas. De cada uma das lâmpadas, um retorno para o interruptor. E a fase indo para o interruptor e um jump, que é uma ligação entre os dois polos ali, para que seja feita, então, a ligação das fases para as duas lâmpadas. Interruptor three-way. Nós temos aqui uma ligação do neutro até a lâmpada, o retorno até o interruptor número 2, e depois 2 retornos até o interruptor número 1 e a fase, né? A fase chega no interruptor 1, aí nós temos caminhando em paralelo 2 interruptores. Prestem atenção que eles têm que estar ligados em posição diferente da chave. Então, eu tenho uma chave ligada no retorno de cima, que vai chegar no interruptor oposto sem chave ligada. E no retorno de baixo não tem chave ligada e ele chega aonde tem uma chave ligada no interruptor 2. Isso é um detalhe importante para a ligação dar certo. O interruptor four-way, eu tenho mais interruptores, tá? Mas funciona da mesma forma, tá? A ligação do neutro até a lâmpada, o retorno até o interruptor mais distante. Entre eles eu coloco retornos e o primeiro interruptor recebe a fase. Aqui também é um outro esquema de ligação dos dois tipos de disjuntor, né? Só que aqui é um diagrama mais visual. Deixo aqui o meu contato. Até mais. Tchau, tchau.